Interessante que os homens têm uma dificuldade de receber o novo. A maior parte da humanidade acostuma e fica. E a mente não se renova. Mas Jesus, quando nos chamou a conhecer a palavra da verdade, e graça justamente é isso. A graça é o poder de Deus que alcança o homem e o faz querer mudar. Alcança o homem e lança nele uma esperança, uma certeza que há algo novo para ele viver. Essa força vem no interior, alegra o coração. Nós recebemos o Espírito Santo e ele nos enche de amor, ele nos enche de alegria, mas tudo continua na mesma. Só que nós já não vemos os problemas. Tudo continua novo. Nós passamos a querer e ansiamos a viver a novidade de vida. Mas a palavra de Deus, ela é a única que pode mudar o coração do homem. O Espírito Santo vem, faz morada no coração, começa a fluir algo novo, enche de alegria, transborda de alegria, faz ele ter esperança. A fé brota, mas há uma maneira que Deus preparou para que nós pudéssemos ser totalmente novos e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso que lá em Romanos 12, 2, ele diz: não vos conformeis com este século, transformai-vos pela renovação da sua mente. Renovar a mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma pessoa que não passa pelo novo nascimento, pela graça, apenas religioso, vem à igreja, ele não vive o novo de Deus. É preciso buscar a graça. O arrependimento traz graça. E a graça vivifica o coração do homem. Põe vida. Ele começa a sentir vida. O que era escuro, ilumina. O que não havia esperança, brota a esperança. E ele sabe, então, que ele já não anda sozinho, porque a presença de Deus torna-se marcante no coração dele. Mas, ao nascermos de novo, nós precisamos renovar a mente. A mente do homem precisa ser renovada, transformada, para viver o novo de Deus, para desfrutar de toda sorte de bênção, para desfrutar do novo de Deus na terra, que ele ocultou aos homens e entregou àqueles que o amam e se abrem para receber. Então o novo de Deus começa a frutificar na nossa vida. O novo de Deus começa a agir. E ele nos ensina, começa nos ensinando. Abre em Gênesis. Nós precisamos limpar a mente do passado, limpar a mente do que é obscuro, do velho homem, e adquirir a nova natureza de Deus. Aleluia. Nós vemos aqui, no princípio era o verbo,
Deus criou os céus e a terra, no versículo 3, ele diz assim: disse Deus, haja luz. No versículo 7, ele diz, fez Deus. Ele fez. E no versículo 6, ele disse, haja firmamento. No versículo 5, ele fala, chamou a luz, dia e trevas. Então, ele já chamou. Deus, a luz era boa, fez separação da luz das trevas, e ele chamou. E disse Deus no versículo 20, ele disse também Deus, povoem as águas. Isso chama-se, também no versículo 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa semelhança. Diz ele, tenha ele domínio sobre os peixes, o mar e tudo. Domínio. Deus criou o homem, imagem e semelhança. E logo veio Jesus a nos ensinar todas as coisas através do Espírito Santo. Ele depositou em nós poder, semelhança dele, criação. Nós temos um poder criativo de Deus dentro de nós. E nós usamos esse poder pela palavra. Nós podemos criar. E Deus, então, nos chama a viver uma vida totalmente transformada. Pelo Espírito Santo, nós começamos a conhecer tudo o que é direito nosso. Ele diz que nós somos herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Não é? Nós somos filhos de Deus, herdamos a natureza dele, herdamos o poder criativo de Deus pelo Espírito Santo que está em nós. Eu ouvi um pastor dizendo, certa vez, que é como alguém que tem uma conta no banco, conta conjunto no banco. Então, se os dois não assinarem, não se retira o dinheiro, não é verdade? Precisa dos dois. E assim nós, com Jesus, em Jesus, nele, por ele, com ele, fazemos todas as coisas. Deus age na terra através de você, de mim e de todo aquele que crê e recebe a palavra de vida. Recebe essa palavra. Então nós temos a maneira com que Deus age para transformar a humanidade, para libertar o povo, é através de nós hoje. Por isso ele levanta pessoas que têm um coração pronto para ser transformado e modificado. Para você viver o melhor de Deus na terra, você precisa querer viver o reino de Deus aqui. Venha a nós o teu reino. Quando os discípulos disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E ele começou ensinando. Pai, nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino. Venha, traga sobre nós o domínio. E ele diz, está aí, o Espírito Santo desceu, veio fazer morada em nós e nos deu domínio, poder sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas. Acontece, aqui abre em Mateus 13. Mateus capítulo 13, versículo 11. Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhe é dado isso concedido.
conhecer os mistérios do reino, mas aqueles não lhes é isso concedido. Aqueles quem? Aqueles que não receberam do Espírito Santo. E nessa noite, o Espírito Santo está aqui. E o poder de Deus para mover, para remover da sua mente pensamentos velhos, enganosos, maneira errada de viver, para viver o melhor de Deus a partir de agora. Aprender o mistério do reino. É um mistério. É algo que, para os homens, é coisas absurdas. Mas para nós que cremos, tudo é possível que crê. E um dos mistérios que Ele quer nos dar a conhecer é esse. Jesus foi diante do túmulo de Lázaro e disse: Lázaro, vem para fora. Mas Lázaro já está de 4 dias. Palavra criativa. Morte, sai dele, entra vida. E o morto ressuscita. E é possível hoje, a mesma forma que aconteceu com Jesus, hoje. Da mesma forma que ele passou olhando a figueira e viu que não havia fruto nela. Ela não tinha fruto de vida, que era determinado ela dar o fruto. Então ele diz: ninguém coma fruto de ti. A figueira secou. A palavra, ela tem um poder de vivificar por vida e ela tem um poder de morte. Muitas vezes, o cristão, por falta de conhecimento, ou por falta de enxergar com clareza, ele traz para si todas as palavras de maldição que o mundo vive. Que inferno! O que você está dizendo? Minha vida é um inferno. Ou então, que inferno, gente? Esse mundo é um inferno. Você está trazendo para dentro de casa essas palavras e elas começam a vivificar pelas suas palavras. É muito importante nós prestarmos atenção no que Ele nos ensina. Ele nos foi dado o poder de conhecer, mas para que você viva, você tem que remover os pensamentos enganosos e libertar a mente, deixar de ser cativo. Principalmente quando um cristão trabalha, convive no mundo, quando um jovem vai para uma escola, uma faculdade, e ele começa a receber. Um dia eu logo que Ana Cristina, 1 mês e pouco, 2 anos, já estava 2 meses lá em Franca, morando, eu fui lá visitá-la. Não sei se ela lembra disso, não lembra. Aí ela está lá assim: ai, estou estressada. Oi, mãe, tal, estou estressada. Falando estressada, toda alegre. Estou estressada. Aí chega a amiga: ai, tudo bom, tá? Ai, gente, estou estressada. E as amigas, tudo lá, tudo maravilha, estressada. Olhei bem para a Ana Cristina e falei: ué, que palavreado é esse? Onde você tirou isso? Estressada, alegre, feliz. Não, mãe, eu estou ótima, estou bem. Está feliz? Tá? Estou. Ué, como é que você está estressada? Nossa, é mesmo. Aqui as meninas, todo mundo fala isso, estou estressada. E eu peguei. Eu falei: joga fora. Não recebe, não. Porque essa palavra é maldição. Todo mundo que diz estou estressado vai ficar estressado. Você está estressado? Não, eu não estou, não. Nossa, eu não estou, não. Então, mas você não está, como é que você está dizendo? Nossa, é porque todo mundo na faculdade fala. E eu percebi que cada hora que a uma chegava, ela morava acho que em 3 ou 4, as meninas chegando, estou estressada. Gente, tira esse palavreado aqui dessa casa, porque aqui vai dar só mal. Só entra o mal. Muitas vezes nós ouvimos lá fora e achamos bonito ficar moderno. Tem umas palavras que traz algo moderno para nós. E aí, nós começamos a dizer, e aí entra o mal
na nossa vida. E o que ele diz? Temos poder de domínio. Dominar sobre todas as coisas através da nossa palavra. Nós temos poder criativo. Eu vou contar de uns anos lá atrás. Muitos anos. Eu era casada de novo. Naquela época usava muitas samambaia, avenca, e eu tinha muitas aquelas de metro, eu gostava muito de planta, gosto, né? Mas hoje eu não dedico muito, não tem tempo. Mas na minha casa tinha muito xaxim. E eu começava a conversar com elas, e falar com elas. E eu observei que aqueles com que eu falava mais, jogava água, falando, elas ficavam bonitas, enchia o vaso. Mas aquele vaso, que acho que eu nem ligava para ele foi morrendo. E era uma samambaia tão bonita, tão comprida, tão cheia, e de repente olhei, estava lá desprezada, nada. Eu fui, podei tudo. Vou podar tudo, quem sabe? Aí começou a nascer umas folhinhas desse tamanho. Aí eu comecei a dizer, você não vai morrer, não. Você vai ficar bonita outra vez. Pode parar com isso. Eu gostava de planta, ficava muito tempo aguando, cuidando. E eu comecei... Mas eu não sabia sobre o poder das palavras. Eu não conhecia a palavra de Deus. Eu estou contando uma experiência que essa palavra funciona para quem crê, para quem conhece, para quem não conhece. Porque ela é vida. E eu comecei a profetizar, eu estou dizendo a palavrear de hoje, mas eu comecei a ter olhos para dizer. E aquele vaso voltou a ser muito bonito, porque eu dediquei. Dedica na sua vida falar bênção, de prosperidade. Começa a dedicar, muda o pensamento. A mente é o campo de batalha. Por que que o inferno ataca a nossa mente? Porque tudo se move na mente. Se você pensar, o que você pensa, você fala. O que você tem, a boca fala do que o coração está cheio. E o coração se farta com aquilo que você pensa. Com palavras que você fala. Mude a maneira de pensar. Há poucos meses atrás, eu tenho uma pata de elefante, eu gosto dela e ela estava bonita, mas deu uma doença e ela morreu. Mandei foto para o André, tem aí um veneno? Nada. Passar qualquer coisa que a gente não sabe. E o jardineiro disse, vai morrer. Eu falei, não vai morrer, ela vai viver. E o Darcy falou, vamos orar por essa planta, vamos orar por essa pata, vamos orar. E nós fomos lá e começamos a orar, todo dia. Você não vai morrer, você vai viver. Pode dar um jeito de começar a soltar galho novo aí, porque você não vai morrer. E só orei, e só louvava. Eu louvo a Deus por essa pata, por essa planta, linda, não vai morrer. Pois, eu não sei nem que doença que era. Ela estava toda morta, o André viu lá, toda, não tinha nem folhinha. Olha, ela viveu, está lá bonita, brotou. Tinha uma outra que estava lá, que pegou tipo da mesma doença. E eu, então, fiz a mesma coisa. Mas há poucos dias, um mês atrás aqui, mais ou menos, a mesma raça daquela planta pegou a doença, foi nela. Mas o meu coração não amava aquela planta igual amava as outras. Porque eu falava, se morrer,
Também eu planto outra coisa, porque eu queria ter plantado outra coisa aqui. Ó, funciona dependendo do amor que você tem, do empenho que você tem. Não é só palavras, é empenho. E eu não profetizei, até pelo contrário. Falei, ele chegou, ó, aquela lá não vai ter jeito não, vai morrer. Eu falei, vai mesmo? Nem me importei. E ela morreu. Estava bem menos do que a outra, mas ela morreu com a mesma doença. Então, tudo funciona pela palavra. Deus colocou em nós uma palavra criativa de poder, dependendo do nosso coração de amor. Quando você ama uma planta, você ora por ela e tudo acontece. Você fala e ordena e liberta. E acontece. Aquilo que nós profetizamos, aquilo que nós falamos, é isso. Falar em existência, as coisas que não são. Eu tenho um testemunho também de quando eu casei. Eu queria muito uma renda portuguesa. E uma minha amiga tinha lá, e antigamente não existia nada para você comprar, né? Você tinha que só ganhar. Não existia jardinagem, nada, lugar de planta, nada. E eu ganhei um toquinho desse tamanho da renda. Mas a minha cunhada disse, você vai plantar isso? É um toquinho seco, parece até seco, é porque a renda portuguesa é um toquinho seco. Eu falei, eu vou. E 8 meses eu aguei dizendo, você vai brotar. Não tem jeito, não. Eu vou cuidar de você, você vai brotar. Só que eu falei pelo Espírito de Deus, porque eu amava aquilo e eu queria muito. Você quer muito mudar a tua vida? Passado 8 meses, apontou um brotinho. Interessante que eu falava, olha, as pessoas iam na minha casa para ver minhas plantas, porque era famosa na cidade. Nossa, ela tem uma varanda, coisa mais linda. Eu vim aqui para você me mostra suas plantas. Mostro, tudo bem. Aí eu falava, eu tenho uma renda portuguesa. E minha cunhada ria. Mostra a renda para ela. Eu tenho uma renda portuguesa. Nossa, o vaso vai ficar tão lindo. Já plantei no vaso grande, porque ela vai encher. Aí minha cunhada, Regina, não faz isso com as pessoas, não. Eu falei, o quê? Uai, que renda? Ela tem um toco lá plantado. Aí chegava lá e falava assim, ué, cadê? Não, esse toquinho aqui é renda portuguesa. Todo mundo dava risada. Ela é renda, ela vai brotar. E eu tenho ela até hoje na minha casa, um vasão desse tamanho. Ela brotou. O que você quer? Tem muitas pessoas que não querem ficar curadas devido à circunstância, carência. Então, estão sempre a murmurar, porque quando murmura, ela recebe um pouco de carinho. Você pode orar o tanto que for, falar o tanto que for, nada vai mudar, porque o coração, o nosso coração é fonte de vida. As nossas palavras que saem do nosso coração, ela transforma. Ela é vida. Esse é o segredo de Deus para nós. Lázaro, quando estava de 4 dias, Jesus amava. E ele foi lá. A palavra de Deus abre aí em Efésios 1. Faça uma experiência na sua casa. Faça uma experiência que funciona na sua vida. Começa a falar bem. Quebra as maldições que você já falou. Para mim, nada dá certo. Tem pessoa que diz isso, mas ela está sempre convicta. Nada funciona. Essa pessoa, esse aí não sai do buraco nunca. Como? Nosso Deus é Deus do impossível. E Ele colocou na tua boca poder de vida e não de morte. E Ele mostrou quando ele amaldiçoou a figueira secou no outro dia. O pastor Mário olhou
árvore, um limoeiro, os limãozinhos estavam cheios de limão. Cheio de limão. Tudo pequenininho. E ele disse assim, Rose, sei não. Essa árvore aqui vai morrer. E saiu. Passar 2 dias, começou a cair as folhas. Passar 2 dias. Mas ele parou, olhou nela e disse, ela vai morrer. Aí a Rose, mas ela está tão cheia de limãozinho, como que ela vai morrer? Não sei não, mas ela vai morrer. Pois, passado alguns dias, ela morreu, os limõezinhos todos amarelo, caiu tudo no chão. Aí Deus mostrou para ele, experiência de Deus, nunca lance palavra de maldição, porque acontece. Ele é um homem de fé, ele conseguiu muitas coisas por fé, ele foi um homem que, um pastor, ele nem era pastor, jovem, e ele não tinha mais dinheiro para pagar aluguel para casa, para a mãe. Ele e os irmãos pagavam, estava pesado para ele. Ele falou, nós construímos pelo menos uma casa bem pequena. Mas como? Ele soube que foi lá, viu um terreno, foi lá, bem na saída, foi lá, andou e disse assim, eu tomo posse desse terreno aqui, para construir. Metade, porque eu não dou conta de comprar todo, mas ele vai vender metade. Passado alguns dias, foi o dono do terreno lá e disse assim, você não tem interesse em comprar um terreno, não? Ele, aonde? Aquele assim, só meio. Eu quero vender inteiro. Ele falou, não, mas eu só posso comprar meio terreno. Está fechado. Como é que você pode me pagar? Eu não posso pagar muito, porque tem que ser assim, por mês e... Pode ser. Poder da palavra de fé. De fé. Poder da palavra de fé. E ele construiu, não foi para ele. Ele nem tinha casa. Mas ele disse, primeiro eu vou fazer para minha mãe. E ele recebeu uma ajuda, orou, e Deus entregou uma ajuda de muitas. A prefeitura e uns outros irmãos. Os outros irmãos foram trabalhar, irmãos da igreja que eram pedreiros, foram lá, porque ele não tinha mais como, e a mãe era muito carente, as irmãzinhas, construiu a casa. E Deus, em compensação, deu a ele, a mãe da Rose, deu um terreno, casa, tudo para ele. Ele semeou e colheu. Colheu dobrado, nem sei quantas vezes mais. Amém, amados? Amém. A palavra de Deus, segredos, sabedoria de agir conforme o que Deus reservou para nós. Tenha o homem domínio sobre todo animal, domínio sobre todos os peixes, sobre todos os problemas, sobre todas as enfermidades, que ele disse, olha, está alguém enfermo? A palavra de Deus diz em Tiago, olha como é simples. Vou mostrar para vocês. Olha aqui, está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Esse poder está em você, querido. Você pode estender a mão, ungir, traz aqui, estende a mão, unge, acabou. E eu declaro ele curado. Na semana passada, foi essa semana ou semana passada? Quarta-feira. Aí, será que a irmã está aqui? Cadê a Martinha? Está aqui, minha irmã? Ficou curada? Do joelho? E ninguém orou por você?
Na hora. Vem cá dar o testemunho. Chamou para orar ou não? Eu estava lá na minha cadeira, aí eu levantei. Estava doendo, não. Aí estava doendo, eu peguei e sentei, porque eu não estava aguentando de dor. Aí eu levantei e minha perna começou a queimar. Aí eu tirei até o sapato. Depois, aí orando, parou todo mundo orando. Não, para mim não. A igreja estava orando. Aí quando eu vi, eu não estava sentindo mais dor na perna. Eu sentei e mexi com a perna, eu não tinha mais dor. Glória a Deus. Ficou curada do joelho. Aqui há unção. Aqui há poder. Por isso, você precisa mudar a mente, o pensamento, para receber. São esses mistérios que Deus quer nos ensinar para vivermos o melhor da terra. Se me ouvires, comereis o melhor da terra. Enche teu coração da palavra, que ela produz vida e ela dissipa as trevas. Vamos ler o versículo 17. Diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. A riqueza da glória, que é a nossa herança, que Ele deixou para nós. Olha, nos conceda espírito de sabedoria. É o que nós devemos querer receber. Ter sabedoria de vida. Sabedoria para viver o melhor da terra. Sabedoria para não colocar nossa palavra, nossa boca, atrair maldição. Porque aquilo se cumpre. Toda palavra que nós falamos, ela se cumpre. Palavra de maldição se cumpre. Ela é vida. Ela tem poder. E talvez você vive hoje aquilo que você vem falando muito tempo. É aquilo que você sente. Nós não podemos andar pelo que nós sentimos, nem pelo que nós vemos, mas pelo que Ele diz. Palavra de sabedoria. O que Deus diz? Viverei longos anos de vida com saúde. E tem uma coisa. Deus não permite tentação acima que você pode suportar. Toda a dificuldade, toda a luta que nós passamos na nossa vida, Ele sabe que nós podemos suportar e nós vamos concluir quem somos através daquilo que suportamos. É importante você perceber. Porque eu passo isso. Porque você tem condição de passar e Ele vai te dar a vitória e você vai ver que você é mais que vencedora. Não podemos perder a bênção quando nós passamos por pedaços, por momentos da nossa vida. Não jogue fora o que Deus está proporcionando de vida para você. É vida, meu irmão. Ele nos aperfeiçoa através daquilo que nós passamos. Muitas vezes nós sentimos que somos insignificantes. Não consigo. Nada. Vem a luta, você dá a volta por cima, guerreia, avança, ora e tem vitória. E você diz, não é que eu sou forte mesmo? Você precisa conhecer quem você é. Você não está sozinho. O Espírito Santo habita em você. Não há coisas difíceis para você fazer. Não há nada impossível para você realizar. Porque Ele é o Senhor que nos agracia.
Tem gente que diz, eu não dou conta disso, eu não dou conta daquilo. Nunca diga isso, eu não consigo. Diga, eu consigo, eu faço, espera lá, me ensina aqui que eu vou fazer. Muda o pensamento a respeito de si. Muda o pensamento a respeito daquilo que você já ouviu. Você ouve dizer, coitada, ela é fraca, sou forte. Diz a palavra lá em Joel, digo fraco, eu sou forte. Vamos lá, digo fraco, eu sou forte. Ai, como é que você consegue? Não, meu irmão, normal. Eu consigo, sabe? É coisa impressionante. Quando passamos por dificuldades, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. O que aconteceu com a Eva e com Adão? Foram destruídos, porque no momento em que caíram, ela ouviu a serpente falar no seu ouvido. Cuidado com as serpentes que vêm falar a respeito do seu casamento, da sua vida. Não dê ouvido à serpente. A Eva ouviu a serpente e fez exatamente o que a serpente disse, mas ela não ouviu a Deus. Ela ouviu a Deus e não deu crédito. Ouça a palavra de Deus e dê crédito nessa palavra, que ela é vida. Ela transforma, ela põe vida. Não há impossível, não há nada que você não possa vencer. Ele é Deus do impossível. Aquilo que já não dá mais para nós, aquilo que você já não consegue, coloca diante dele, que ele é fiel para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. E a Eva, no momento que ouviu, o que entrou neles? Medo. O medo é uma fé contrária. Medo é fé contrária. E a partir do medo, quem começou a governar Eva? Quem tem medo é governado por quem? Pelo maligno, pelo mal. Lança fora todo medo. E o espírito de medo está sendo destruído aqui na igreja. Naqueles que tiver, vai saindo agora. Insegurança. Medo, insegurança. Está por terra, meu irmão. Esse chama-se mistério no qual foi revelado aquele que crê. Esse é um mistério que você pode viver o melhor de Deus na terra quando você deixa essa palavra entrar no seu coração. Sabe por que você não vive o melhor? Porque tem pouca palavra aqui. Quando o Espírito Santo precisa usar algo para te levantar, para te fortalecer, você tem pouco recurso para ele usar. Leia a Bíblia. Busca os direitos que nós temos. Leia o testamento. Ele deixou um testamento para nós. Ele deixou aqui, selado, carimbado, verdadeiro. É fiel essa palavra. Leia o testamento e tome posse daquilo que é direito nosso. Você não precisa viver debaixo do jugo do pecado. Você não precisa. Só vive se quer. Porque ele já nos deu autoridade. Começa a profetizar na sua vida. Fica de pé e vamos profetizar em nome de Jesus. Vê o Salmo 25, 14. Vamos falar bênção. Cuidado para não trazer as palavras lá de fora para dentro da sua casa. Cuidado para não trazer dentro dos seus negócios. Você encontra pessoas dizendo, eita, muito difícil. A vida está difícil. Ninguém está vendendo nada. Não é? Não.
eu estou vendendo e vou vender mais. Ah? Mas, às vezes, para agradar o homem, você diz, aham, pronto, dançou. Buscou para fora e trouxe para dentro. E não é Deus o culpado de você não estar prosperando. É a sua boca, porque a palavra de Deus, a palavra tem poder na sua boca e ele é criativo. Ah, não vou conseguir. Ah, você não vai, mas eu consigo todas as coisas. Ah, não vem não. Consigo, porque em mim habita o Espírito Santo, o poderoso, que me veio fazer morada no meu coração para me dar vitória em todas as circunstâncias. Como que eu não vou vencer? Eu não vejo nenhuma porta aberta, nenhum caminho aberto, mas eu sei que tem um caminho aberto que eu vou passar em vitória. Você tem que crer, meu irmão. Nós somos provados constantemente. Não ouça a voz do inferno, igual Eva ouviu. Ouça o que Deus diz a teu respeito. Ouvir a Deus. Para você ouvir a Deus, todo dia você precisa meditar nessa palavra e guardar no coração. E Ele então começa a falar contigo. Aí você torna-se forte, guerreiro. Vê o versículo 14, 25, 14. A intimidade, vamos ler junto, do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Ele, Senhor, me dá espírito, sabedoria e revelação do meu chamado. Senhor, me revela a aliança. Deus tem uma aliança conosco. E essa aliança é fiel. E você tem que conhecer essa aliança, os direitos que Ele já determinou e entregou a cada um de nós. Vamos ver mais um versículo. João 14, 21. Se com tua boca confessares, crendo no coração, receberás. Mas não é esse o 14, 29, estou falando. Confessa, fale bem de você, fale bem do seu negócio, fale bem da sua vida, fala bênção. Eu posso todas as coisas, eu vou conseguir. Diz a palavra. 14, 21. Aquele, vamos começar no 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ele ama e manifesta. Ele se manifesta porque Ele agrada daquele que diz, segundo Ele diz. Conforme essa palavra que Ele diz. Não há impossível. Nosso Deus é Deus do impossível. Aleluia. Levanta a tua mão. Agora começa a dizer, comece a falar, comece a orar. Fale bênção da tua vida. Fale bênção da tua vida. Fale bênção dos teus filhos. Fale bênção em nome de Jesus.